Pessoal, beleza? Lucas aqui. Vamos falar sobre as funções de potência hoje, né? Vamos começar trabalhando com a função 32, função ANSI 32, direcional de potência. Na aula em específico, eu quero puxar para aplicação em usinas fotovoltaicas, né? Que a concessionária pede para a gente limitar a potência ativa, né? Nós sabemos que os inversores eles trabalham com fator de potência quase que unitário. Você controla isso lá, né? Muitas vezes você pode alterar, né? Dependendo da carga que você tem. Mas geralmente ele é unitário, então o que importa para a gente aqui é a potência ativa, né? É o controle dela. Então, vamos lá, vamos falar de ANSI 32, a importância dela. Ela é muito importante também nas usinas de zero grid, né? E agora a gente, com a LCO Engenharia, uma empresa focada na parte de BESS, né, de armazenamento de energia, a gente vai ter muita aplicação da função 32, para a gente não injetar potência na hora que a gente não precisa, né, e enfim, para fazer uma redundância, né, o próprio sistema de BESS ele já vai fazer já tem essa inteligência, mas eu preciso garantir para a concessionária que não vai potência além daquilo que eu prometi para ela, né? Se é no zero grid, é zero, né? Com alguma, claro, ela dá alguma tolerância, né? Mas é próximo do zero. Se for uma usina, justamente aquilo que está combinado que vai ser a injeção, né? Vamos lá. Então, ó, a função 32, ela é ela é uma função de proteção relacionada à potência, né? Ela pode ser a potência ativa, aparente, enfim, vai aí da aplicação que tu quer utilizar, né? No nosso caso, como eu já falei, vamos focar aqui em potência ativa, né? Basicamente, para quem não está tão familiarizado com os conceitos, eu vou ter na utilização de uma carga, né? Na parte um motor, por exemplo, eu vou ter energia, né? A potência, vamos colocar assim, né? Que vai converter é, energia elétrica em energia mecânica, de fato, que vai ser a potência ativa, né? E vou ter também uma parte dessa potência que vai ser utilizada nessa máquina que não vai ser utilizado para converter energia elétrica em mecânica, de fato. Mas ela vai ser muito importante na parte ali dos campos magnéticos, né? Que é a potência reativa. Então, a potência reativa, a concessionária, ela vai limitar, né, a indústria até um ponto. Então, um ponto, ela pode ter esse consumo de energia reativa. Passou daí, ela tem que dar um jeito de compensar isso, com capacitor, enfim, senão ela recebe uma multa, né, por energia reativa que ela vai estar utilizando, né? E potência e energia, a diferença das duas grandezas, basicamente, que a energia é a potência ao longo do tempo, né? A integração, o pessoal que está familiarizado com matemática, a integração da potência num período de tempo. Então, energia, quilowatt, hora, kVAR, hora, kVA, hora, né? Então, energia é essa grandeza. E potência é quilowatt, kVAR e kVA. Não vamos confundir, certo? Potência ativa, ela é em watt, né? E é o trabalho realizado, né? A fórmula para achar ela ali é a potência e a multiplicação da corrente pela tensão pelo ângulo que se forma entre a tensão e a corrente. A potência reativa, ela é representada por Q, né? A unidade é em volt ampere reativo, né? VAR. A gente geralmente usa aquilo porque geralmente é essa a nossa faixa de grandeza, né? Multiplica por 1.000 quilo, né? A potência reativa, ela é a multiplicação da tensão pela corrente pelo seno do ângulo formado entre elas. E a potência ativa, ela é como se fosse a soma vetorial, não, como se fosse não, ela é a soma vetorial da potência ativa com a reativa, né? Então a gente expressa como V vezes I, tá? E ela é dada em volt ampere. Também, para quem já é da área, né? A maioria das pessoas que estão interessadas nesse tipo de conteúdo é da área, então eu não preciso grandes explicações sobre isso aqui, né? O fator de potência, ele é dado como cosseno
do ângulo que forma entre a potência ativa e a aparente, né? E ela vai variar entre 0 e 1. Esse fator de potência, ele pode estar atrasado ou adiantado. O ângulo ali, né? O ângulo ser positivo ou negativo, né? Se ele está atrasado, então a corrente está atrasada em relativa à tensão. Isso é formado em cargas indutivas, né? Que é o o padrão, né? Quando conecta uma indústria na rede elétrica, ela vai colocar um transformador, né? Para transformar a energia, o potencial que está vindo de média ou alta tensão geralmente que é utilizado nos motores baixa tensão ou alguma tensão média, mas aí na casa de 2, 3 kV, né? O geral, né? Claro que vai ter motores em 13,8, enfim, até tensões maiores, mas estamos falando no caso geral. Vai pendurar ali um motor, um transformador, depois motores, né? Então, carga indutiva. Fator de potência adiantado é quando a corrente ela adianta em relação à tensão, formado por cargas capacitivas, né? Os bancos de capacitores. Esses caras eles vão ser utilizados para corrigir, né, esse excesso de carga indutiva que vão ter nessas indústrias, né? Então, a cobra o banco de capacitores faz essa correção, né? A famosa correção de fator de potência. À noite, a coisa se inverte. À noite, eu vou ter poucas indústrias funcionando, né? O perfil meu de tensão ele vai estar muito mais capacitivo, porque eu vou ter linhas de tensões não sendo utilizadas, né? E aí ela vai se comportar muito mais como um capacitor. E aí a multa é por você estar com o seu fator de potência adiantado. Né, nesse caso, tem que ter um timer, alguma coisa para fazer essa regulação de tensão e você não está consumindo energia reativa capacitiva à noite, né? No período noturno. Fator de potência baixo, né? Estamos falando aqui do período diurno onde os motores estão em funcionamento. Ele traz consequências para a indústria, né? É, você vai estar utilizando aquela energia mecânica que eu falei, né? Então você vai estar utilizando a mesma potência ativa para fazer trabalho. Só que o excesso de energia reativa vai aumentar a potência aparente, né? E a concessionária está te entregando potência aparente. Isso eleva perdas e sobrecargas nos condutores e com certeza a concessionária vai te dar uma multa por isso, né? Então, por isso que temos que corrigir o nosso fator de potência. Aqui nós temos os quadrantes das potências, né? Primeiro quadrante, situação convencional de indústria no período diurno aí, né? Tem algumas indústrias que a gente vai visitar, a tensão dela baixa muito nesse período. Tem uma indústria em Sabáudia, que a gente colocou um analisador de potência lá, o pessoal que é BESS, e a gente vê que a tensão no período de 1h30 da tarde até 4, 5 horas da tarde, a tensão abaixa demais. Bastante cargas indutivas acopladas ali, né? Em várias indústrias ao redor, né? Não só nela. Então, assim, a concessionária já entrega uma energia deficitária lá na entrada, né? Então, esse é o tipo comum de situação, né? A potência é maior do que zero e a energia reativa maior do que zero, né? Então, uma carga indutiva, um motor. A segunda situação, vamos pegar aqui no sentido anti-horário, né? A segunda situação, que é o quadrante 1 ali, é, nós temos um gerador com, né, tá entregando energia para a rede, né? A potência reativa está menor que zero, a potência ativa menor que zero e a reativa maior que zero, né? Então seria uma carga, uma geração com perfil capacitivo, indutivo, perdão. Terceira situação, quando a geração está acontecendo e eu tenho uma potência menor do que zero, né? Potência ativa menor do que zero e uma reativa também menor do que zero, né? No nosso quadrinho aqui deu uma embolada, né? Eu comecei aqui analisando a partir do Q2, né? Fui do Q2 para o Q1, agora estou no Q3, né? E no Q3 ele está considerando o terceiro quadrante, ele está falando que o P é maior que zero, mas não é, tá? O P é menor do que zero. E no quarto quadrante, onde o P é maior do que zero e o Q é menor do que zero, ou seja, o nosso desenho ele tá mais, a informação está mais coerente em comparação com a legenda, né? Então vamos focar no desenho ali.
o P está maior do que zero e o Q está menor do que zero, seria uma carga capacitiva, que é bem inusual, né? Não é comum. Beleza? Então, assim, basicamente isso. Para nossa função aqui, que se tratando de proteção para usina fotovoltaica, vamos focar ali no Q1 e no Q3, gerador, indutivo, capacitivo, onde o P é menor que zero, tá? E esse Q vai tender a zero, na verdade, quando a gente está falando de usina fotovoltaica, porque quase eu não tenho, o meu fator de potência, ele é, ele é unitário. O fluxo, vamos falar um pouquinho de fluxo de potência, no sentido de, não vamos aprofundar aqui em fluxo de potência, mas no sentido assim, que eu tenho a potência no fluxo direto, né? Que é o teu referencial, se você é uma usina, uma carga, então o fluxo direto, ele vai ser concessionária carga, né? E o fluxo reverso, ele é da carga para a concessionária. Como a gente está falando de usinas, vamos sempre deixar fixado assim. Sempre quando estou mandando energia da minha usina para a concessionária, vamos deixar, né, vamos referenciar como negativo isso. Então, hora de eu fazer minha proteção, claro que eu vou instalar meus TCs, meus TP dessa forma, né? Como se fosse uma carga. Na hora de fazer a proteção, 32, ela vai ela vai estar setado como negativo, né? Quando tiver uma carga negativa acima de um determinado patamar, vai ter atuação trip no meu relé. Então tá bem, então a função 32 ela vai fazer isso, né? Ela vai detectar o quanto de potência a mais eu não quero e vai dar um trip no meu relé. Ah, é só no sentido de injeção de corrente que tem essa aplicação? Não, tem várias outras aplicações, né? Vamos imaginar que por alguma razão a minha indústria, eu não quero, é, eu não quero receber mais do que X quilowatt, sei lá, por alguma razão. Isso não é comum, tá? Só um exercício aqui para a gente pensar. Minha indústria parametrizou lá em 1.000 kW. Eu não quero mais que 1.000 kW aqui dentro para não pagar a demanda, sei lá, multa por ultrapassagem de demanda. Então, eu posso setar, né, esse meu, essa minha função 32 como positiva, né, e passou de 1.000 kW, ela vai atuar lá. Só que, na verdade, a gente vai ver depois, né, que as correntes, elas vão atuar muito antes da potência, né? Porque potência, lembrando, é multiplicação de tensão por corrente, né? Então, assim, até quando vai fazer os testes aqui, eu deixo um outro canal para a função 32, porque a função de corrente ela dá trip primeiro, né? Mas, enfim, é uma redundância, né? Uma garantia de que não vai ter potência injetando, né? Uma vez que eu controlei a corrente, eu não vou ter potência, né? Mas, enfim, é exigência afinal, a proteção de corrente pode falhar, né? Tá bem. Algumas aplicações, né? Geradores síncronos, por exemplo, uma planta eólica, uma usina, uma CGH, uma PCH, uma HE, enfim, que use gerador assíncrono. É, eu não posso que a minha turbina que está gerando eletricidade, que ela passe a se comportar como um motor. Quando a gente estuda máquinas elétricas, a gente vê que o motor ele é um gerador e o gerador é um motor. Então, assim, o que vai acontecer se uma turbina de uma PCH ela começar a rotacionar de um lado de forma que ela se comporte, né? Que o gerador dela se comporte como um motor. Eu vou ter um problemão, né? Então, assim, eu tenho que ter uma proteção anti-motorização e utilizando a função ANSI 32, tá? Nesse caso, às vezes, que eu falei para vocês antes da questão da corrente, é uma aplicação de usinas, né? É, Especialmente essa que eu vou mostrar para vocês, as funções de corrente vão atuar antes, mas às vezes não. A gente está falando do gerador síncrono, né? Que eu não posso ter nenhum quilowatt no sentido contrário. Esse gerador meu, ele não pode passar nenhum quilowatt, nem meio quilowatt como motor, né? Essa proteção tem que atuar antes, né? Grupo gerador a diesel, mesmo princípio, né? Um grupo gerador a diesel, ele foi parametrizado, ele foi feito, ele foi construído para ele funcionar como um gerador. Ele não pode atuar aqui como um motor, né? É, e no caso da cogeração também, né? É, e da usina solar, né? Que é a aplicação que eu já falei para vocês anteriormente, aí, né? Então tem que limitar a injeção, né? Se eu tenho uma geração junto com uma carga,
eu tenho que limitar essa injeção na concessionária, porque eu fiz um contrato com ela, eu assinei uma CUSD, né, dizendo que eu quero essa demanda a minha usina vai poder injetar tanto, né? A partir disso, se ela começar a injetar mais que isso, ela vai tomar multa, até porque a concessionária ela não está com a rede preparada para aquele excesso de carga. Como é que vai funcionar na prática isso aí? Primeira coisa, começa com nossos sensores, os nossos óleos, né? Que são os nossos TPs e TCs. Então, eu vou medir tensão e vou medir corrente e levar isso aí para um patamar que não danifique o meu relé, né? Então, geralmente, estamos falando aqui de média tensão, então eu vou ter lá um TC, vai ter uma relação, sei lá, 13.800 raiz de 3 por 115, que é o convencional. Então, os 15 volts é uma tensão que não danifica o meu relé. Vou ter um TP, desculpa, um TC, que é fazer uma relação geralmente de 200 para 5, 300 para 5, 400 para 5, sempre 5 secundário, né? Que é uma corrente que não vai danificar o meu relé também. Então, eu vou fazer essa medição. Medir. O, o nosso relé faz o cálculo. Ele vai multiplicar a tensão pela corrente. E ele vai, da forma que você parametrizar, ele vai identificar se a corrente está no sentido concessionária carga ou carga concessionária. Faz o cálculo do P ali. E ele compara em relação àquilo que foi setado, né? Potência negativa pode ir até 900 kW. Beleza, você setou isso aí. Se deu 920, 930, passou da tolerância, que tem uma tolerância também, que se eu não me engano é 5%, está no estudo de proteção, deu, no caso daria 945, né? Passou da tolerância, vai mandar um trip para o relé, tá? Não pode mandar mais do que essa potência aí para a concessionária, né? Então, o relé recebe sinal dos nossos sensores aí e, de acordo com o ajuste que é feito nele, ele dá o seu picape para combinar num trip, né? E fornecer o desligamento da usina. Basicamente aquilo que eu expliquei para vocês, né? Então eu tenho um limiar de atuação, vamos dizer aqui que seria zero. Então assim, eu não posso ter, eu não posso ter injeção de corrente de forma alguma na concessionária. A partir do momento que a minha carga vai diminuindo, porque minha geração está aumentando, eu passei do zero, ela está ficando negativa essa potência, eu estou tendo injeção na concessionária, começa a contar um tempo, né? Vamos imaginar que o trip se deu aqui no tempo 40 segundos, né? Então, foi ajustado nesse caso para 0 watt, né? 0 watt, então não pode ser menor do que 0 watt, com uma tolerância de 22 segundos, né? Então, teve o trip aí, né? Entre 18 e 40 foi o picape que fala, né? E em 40 temos o trip. As aplicações práticas, já falei, eu não vou voltar a estressar isso, né? Então, são várias funções, ela pode ser até mesmo de potência reativa, né? As concessionárias utilizam muito a função 32 aí nas suas transmissões, nas suas subestações aí nas cidades, né? Enfim, não vou me apegar muito a isso, aplicações que não se referem ao solar. Vamos dando continuidade aqui, a gente faz né, uma síntese de tudo que a gente falou. É, E uma pergunta bem interessante, que eu já até dei a resposta ao longo da explicação, o que aconteceria se um gerador perdesse o torque mecânico, né, da turbina e não houvesse a função 32 instalada, né? O que aconteceria aí? Então, é, meu gerador passaria a se comportar como uma carga e aí eu ia ter um acidente nessa usina, né? Tá bom? Então, um dano mecânico aí, enfim, a gente não uma explicação que se dá mais prática aqui, né? Utilizando o AutoCAD, fiz as medições em proporção para a gente conseguir explicitar melhor conforme está no estudo de proteção, né? Então, nós temos aqui o nosso triângulo de potência, né? Beleza, que já foi falado, né? E depois, se quiser fazer na calculadora aí, para vocês verem que dá certo, tá? E que Pitágoras tem aplicação além daquilo que foi estudado na faculdade ou na escola aí, né? Temos o triângulo de potência, né? 945 kVA, 487,78 kW, né? Então, quando a gente faz o P, que é a potência ativa, pelo S, opa, tá aqui, mas é S, tá? Quando faz o P pelo S, nós temos o nosso fator de potência, né?
e o ângulo que se dá aqui, né, faz lá um arcseno um arcseno de 0,51, você vai achar 59 graus. Tá bem? Então aqui tem a nossa uma explicação do quadrilátero de potência ali, né? Os quadrantes. É, basicamente, os círculos são as potências aparentes, tá? E eu circulei aqui, no nosso estudo específico, 900 kW é o tanto de inversor que tem na planta. 945 é onde o meu relé vai ter que atuar, tá? Minha tolerância é 945, então não posso passar disso. Se o fator de potência é unitário, obviamente que vai ser o meu raio aqui vai estar 945, né? É, não está exato aqui, mas é 945, obviamente, porque se eu vou ter um círculo com um raio de 945 aqui, né? O vermelhinho tem que ser 945. Beleza. Então vamos dizer que eu tenho um fator de potência unitário, né? É, tenho o fator de potência unitário, beleza, 945 ali vai ser a minha potência, a minha potência ativa. Passou de 945, 946, 947, já conta como o picape. E se eu não me engano, são 4 segundos, vai atuar. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no estudo. Não, são 2 segundos, vai atuar. Então, em 2 segundos, vai ter atuação do meu relé. Então, fator potência unitário, não preciso nem falar. Ah, mas aí se eu aumentar o fator de potência, ou diminuir, enfim, se o ângulo entre a potência ativa e a reativa for distanciando aqui do 0 grau, né? Enfim, eu tive uma potência reativa considerável aqui nesse caso, em 142, é, é, 142 graus, né? Ou seja, se eu subir em relação ao eixo Y 38 graus, tudo bem. Então aqui vamos fazer a nossa continha, a nossa matemática aqui, vamos medir. Qual vai ser a minha potência ativa nesse caso? A potência ativa vai ser 738 kW. Tudo bem. Qual vai ser minha potência reativa? Minha potência vai ser de 581,43 kVA. E qual que vai ser a minha potência aparente? Minha potência aparente, ela vai continuar sendo o raio desse círculo, 945. Tá? Então, assim, ó, fazendo a medição daqui até aqui, vou continuar com o meu 945. Então, é, o que a gente entende aqui dessa situação? Às vezes, a minha potência aparente vai estar maior que 945, só que ele não vai atuar por quê? Porque minha potência é, é, ativa vai estar menor, vai estar inferior a 945, né? Como nesse caso aqui, ó, estamos falando do raio de 1.200 kVA. É 1.200 kVA com um fator de potência de 38 graus, né? Vamos fazer a continha aí. Cosseno de 38, opa, 38, cosseno. Vamos fazer a continha aqui. 0,78. Então, fator de potência de 0,78. Nesse caso, não vai ter atuação do relé, por mais que a potência ativa é de 1.200 kVA. Por quê? Porque minha potência ativa vai estar em 945. Tá? A partir disso, se continuar crescendo essa potência, né, com esse mesmo fator de potência, se continuar crescendo essa minha potência aparente além dos 1.200, aí sim vai aumentar aqui, ó, aqui embaixo no eixo X, a minha potência ativa e vai dar trip. Beleza? E por fim, deixa eu mostrar para vocês no relé o que que vai é, o que que vai acontecer com o nosso parametrização do relé, né? Então, a função 32 está lá parametrizada, né? Estou usando aqui o relé Siemens 7SR5111.
E aqui onde a gente está, onde a gente parametriza, né, a, o relé a modo a ele operar segundo as informações que eu preciso, né? Eu, segundo os dados calculados no estudo de curto-circuito, é esse, né? Então eu preciso que ele atue com 0,2, ou seja, 20% da sua capacidade nominal de potência, tá? Que assim, o 945, no final das contas, quando você divide pela potência máxima que é nominal atingível por esse meu sistema, que é o 13.000, na verdade não é 13.800, é 13.200 a tensão nominal, né? Quando eu multiplico 13.200 pela máxima corrente primária, que é o 200, né, com o meu TC 200 para 5, multiplico o 13.200 por 200 por raiz de 3, porque estamos fazendo aqui uma conta trifásica, né? Então, o 945, que é o que eu quero que ele atua, né? No meu estudo é 900 kW, com 5% de tolerância, vai para 945, né? Então, eu quero que ele atue em 945, eu divido 945 por essa máxima potência que o sistema atingiria, né? Vamos colocar assim uma potência nominal. Nominal não, não, potência máxima mesmo, né? Uma potência máxima vai dar 20%, né? Então eu tenho que o meu sistema opere quando há uma injeção de 20%, né? No sentido usina concessionária, tá bem? Então tá aqui, né? O set, né? O valor que eu estabeleci. O sentido é over, né? Quando exceder o valor de 945, a gente vai ver que não vai dar 945 exato por conta de ajuste de relé, né? A potência, eu estou interessado em potência ativa, né? É real, né, no inglês, né, não é reativa nem aparente, ela é ativa, né, o sentido é reverso, né, vai ficar negativo o sinal de potência, é, e o delay para atuação é de 2 segundos, né, só para a gente sintetizar bem, mostrando aí no estudo de proteção, né, é 5% da geração, é, aí dando o, os devidos créditos, né, o estudo de proteção feito pela RVTech, não foi feito por mim. Eu fui contratado para fazer o teste, né, da com a maleta trifásica, mas enfim, o estudo de proteção foi feito pela equipe da RVTech, engenheiro Vitor, engenheiro Diego. Enfim, aqui está a potência, né, o parâmetro com 5% a mais, né, 1,05 da geração, que é 945.000, e aqui teria minha potência secundária, né, é, que eu tenho que eu vou parametrar que é o que o meu relé vai ler, no final das contas, né? Mas isso aqui corresponde a quantos por cento da máxima potência atingível pelo meu sistema, né? Máxima potência é essa aqui, ó, 3.200, né? Eu poderia colocar aqui o equivalente no secundário, mas vamos trabalhar com o primário, né? 3.200 vezes o 200, que é o máxima corrente do meu TC, vezes a raiz de 3, né? Então, 945 kW vai equivaler a 0,2066 da máxima potência atingível. E eu vou colocar 0,2 no relé porque eu não consigo colocar mais que 0,2. Não consigo colocar mais casas decimais aqui, tá bom? Isso vai diminuir um pouquinho ali minha tolerância de 945 para 914, porque o relé, né, tem essa limitação aí, né? E minha potência no primário, né? No secundário, ele vai registrar no máximo ali 364 watt. Beleza? Vamos agora para a maleta de teste, para a gente sintetizar isso tudo e finalizar a nossa explicação. Então vamos para a prática, né? Vamos injetar tensão e corrente, né, para a gente ter a potência e ver esse relé atuando aí, né? Sabemos que no nosso secundário eu vou ter que ter uma potência no sentido contrário, né, reverso, de 364 watts, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou injetar uma potência levemente maior que essa, né? Vou colocar lá 384 watts, que é exatamente a multiplicação daquele 1,28 da corrente ali, ó, pelo 100 volt da minha tensão por 3, vai dar ali 384. Então eu vou colocar essa potência, né, ou seja, uma potência maior do que a nominal da usina, e o meu relé tem que atuar, tá? Eu vou tomar um cuidado para na hora de inserir os valores de,
do defasamento da tensão para a corrente, cuidar para que elas estejam defasadas em 180 graus, né? Para que realmente a corrente, fique claro que a corrente está com fator de potência e a tensão estão com fator de potência unitário, só que um no sentido contrário ao outro, né? Aqui não dá para ver porque os vetores estão bem pequenininhos ali por se tratar de uma corrente bem pequena. Mas eu vou colocar aqui na fase A, só para a gente ter uma noção de grandeza, vou colocar 10 amperes ali, né? Só para a gente ver o desenho aqui, mostrando para a gente, né? Então, olha lá, a fase A, a tensão vai estar aqui, ó, certo? Enquanto que a corrente vai estar defasada 180 graus, beleza? Então, isso foram feitos com todas as fases. Não fica visível aqui porque elas são muito pequenininhas, grandeza de 1.28. Então, eu vou colocar 1.28 de novo na minha corrente na fase A, certo? Mantendo aí a potência de 384 negativa, para ver o nosso relé aqui entrar em trip, tá bem? Então vamos lá, vamos dar o nosso start e iniciamos o nosso teste. Uma potência de menos 961, então foi dado o teste, né? Ou foi dado o trip da função 32, né? A gente vê ali. E na nossa mala de testes temos atuação de 2,05 segundos. Beleza? Então aí, esse foi a nossa prova, né? De que a nossa proteção está atuando. Beleza?